Nos anais do tempo, quando Jerusalém ainda resplandecia em sua glória, uma voz solitária ecoou, uma voz que mudaria o curso da história. Esta é a saga de Jeremias, o profeta das lágrimas, cuja vida se entrelaçou ao destino de uma nação. A história começa com um jovem, Jeremias, de pé sob o céu da Judeia. Diante dele, uma amendoeira em flor, a primeira a despertar após o inverno, um sinal da vigilância divina. Então, uma voz com um trovão suave ressoou não nos seus ouvidos, mas na sua alma. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Hesitante, Jeremias respondeu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas um menino. Mas a mão do Eterno tocou seus lábios, e as palavras divinas foram seladas em sua boca. Não digas: eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Naquele momento, o destino de Jeremias foi traçado. Ele não era mais apenas um jovem de Anatote, mas um mensageiro do Altíssimo. Sua missão: arrancar e derrubar, destruir e arruinar, edificar e plantar. Uma tarefa monumental para um coração tão jovem. Jeremias caminhou pelas ruas de Jerusalém não com proclamações vazias, mas com atos proféticos que cortavam a alma da cidade. Em um dia ensolarado, ele se dirigiu ao vale do filho de Inom, um lugar de terríveis sacrifícios, levando consigo um jarro de oleiro. Diante dos anciãos do povo e dos sacerdotes, ele ergueu o jarro e declarou a palavra do Senhor, uma mensagem de juízo iminente por causa da idolatria e da injustiça que manchavam a terra. E então, com um gesto dramático, ele atirou o jarro ao chão, que se despedaçou em 1000 pedaços. Assim diz o Senhor dos Exércitos, clamou ele, desta maneira quebrarei este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser consertado. O som do barro quebrado ecoou como o prenúncio da queda de Jerusalém. As palavras de Jeremias não eram de conforto, mas de um alerta desesperado. A mensagem era clara: arrependam-se, voltem para o verdadeiro Deus, ou a destruição será inevitável. A cidade, porém, endureceu seu coração, preferindo as mentiras doces dos falsos profetas à verdade amarga de Jeremias. O confronto direto era inevitável. Jeremias, por ordem divina, escreveu todas as profecias de juízo em um rolo. Como estava proibido de entrar no templo, ele enviou seu fiel escriba, Baruque, para ler as palavras em voz alta no pátio da casa do Senhor. A mensagem chegou aos ouvidos dos príncipes e, finalmente, ao próprio rei Joaquim. No palácio de inverno, o rei estava sentado diante de um braseiro aceso. Enquanto as palavras de juízo eram lidas, a fúria tomou conta de Joaquim. Com um canivete, ele cortava pedaços do rolo e os atirava ao fogo, até que todo o rolo foi consumido pelas chamas. Ele acreditava que, ao queimar o pergaminho, poderia anular a palavra de Deus. Que tola presunção! O fogo que consumiu o rolo era apenas uma pequena centelha do incêndio que em breve engoliria toda a Jerusalém. A ordem de Deus a Jeremias foi imediata: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Joaquim, rei de Judá, queimou. A palavra de Deus não pode ser destruída. Ser um profeta não é um caminho de glória, mas de sacrifício. Por sua fidelidade, Jeremias pagou um preço terrível. Considerado um traidor por prever a vitória da Babilônia, ele foi lançado em masmorras escuras. Em uma de suas provações mais duras, seus inimigos o jogaram numa cisterna vazia. Não havia água, apenas lama profunda. Jeremias afundou na lama fria e pegajosa, abandonado para morrer de fome e solidão. A escuridão o envolveu, o silêncio era quebrado apenas pelo som de seu próprio coração batendo, um tambor fúnebre em seu peito. A esperança parecia ter secado como o pó do verão. Mas mesmo na profundidade do desespero, a mão de Deus não o abandonou. Uma alma compassiva, Ebed-Meleque, um eunuco etíope da corte real, ouviu sobre o sofrimento do profeta. Corajosamente, ele foi até o rei Zedequias e intercedeu por Jeremias. Com a permissão do rei, Ebed-Meleque pegou cordas e trapos velhos, desceu-os na cisterna e disse: põe agora estes trapos debaixo dos teus braços, por sob as cordas. Com cuidado, ele e seus homens ergueram o profeta daquele poço de morte, tirando-o da lama para a luz.
Este ato de bondade de um estrangeiro brilhou como uma estrela solitária na noite escura da traição de Judá. Jeremias foi salvo, mas sua nação caminhava inexoravelmente para a ruína. Tudo o que Jeremias profetizou se cumpriu. Os exércitos da Babilônia, liderados por Nabucodonosor, cercaram Jerusalém. A fome devastou a cidade. O cerco foi implacável e, finalmente, as muralhas foram rompidas. A fúria dos conquistadores se abateu sobre a cidade santa. O som de gritos e o soque de espadas encheram o ar. Soldados babilônicos invadiram as ruas. A destruição foi total. O clímax da tragédia foi a queima do Templo de Salomão, a morada terrena de Deus, a joia de Israel. As chamas subiram aos céus, devorando a madeira de cedro, o ouro, as cortinas sagradas. O coração da nação foi arrancado. Jeremias, agora liberto pelos babilônios que reconheceram seu papel profético, caminhou em meio às ruínas fumegantes. Onde antes havia cânticos de louvor, agora havia apenas o silêncio da desolação. Onde antes havia um povo vibrante, agora havia apenas corpos e destroços. Sentado sobre as pedras queimadas, com o rosto marcado pela dor, Jeremias chorou. Suas lágrimas não eram apenas por uma cidade, mas por um povo que abandonou seu Deus. Seus lamentos se tornariam um livro, um eco eterno da dor da perda e do custo da desobediência. Mas a história de Jeremias não termina em cinzas e lágrimas. Mesmo na mais profunda escuridão, Deus planta uma semente de esperança. Em meio à devastação, Jeremias recebe uma das mais belas promessas de toda a Bíblia. Deus lhe diz para proclamar uma nova aliança, não como a antiga, escrita em tábuas de pedra, uma aliança que o povo quebrou. Esta seria diferente. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Uma promessa de restauração, de perdão, de um relacionamento íntimo e transformador. Jeremias dita essas palavras de esperança ao seu fiel escriba, Baruque. Cada letra escrita era um ato de fé no futuro. Pouco tempo depois, um remanescente do povo, temendo a ira babilônica, força Jeremias e Baruque a irem com eles para o Egito, buscando refúgio. Contra a vontade de Deus, eles partem. A última imagem que temos do velho profeta é a de um homem caminhando em direção a uma terra estranha, com o sol nascente às suas costas, um símbolo da nova aurora que ele profetizou, mas que não viveria para ver. Sua vida foi um testemunho de sofrimento e perseverança, mas sua mensagem final não foi de destruição, e sim de uma esperança inabalável, uma aliança escrita não em pedra, mas no coração humano. A jornada de Jeremias nos ensina que, mesmo nas noites mais escuras da história, a fidelidade a Deus é a única luz que permanece. E que após cada queda, por mais devastadora que seja, a promessa de uma nova aliança e de um novo amanhecer sempre nos aguarda. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada épica. Se você foi tocado por esta história, inscreva-se no canal para mais conteúdo que alimenta a alma. Até a próxima!